Edificar a sua vida. A paz de Cristo seja com todos e todas nesta noite de sábado, esse sabadão abençoado. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é um prazer indescritível, uma honra imensurável, uma alegria profunda estar aqui tendo a oportunidade de transmitir a mensagem de Deus. E ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme, uma enorme responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. Quero de antemão, antes da mensagem, parabenizar a nossa irmã Marina, a sogra do nosso irmão Caetano. Verdade. Que Deus abençoe ela, lhe conceda muitos anos de vida. E como disse Caetano, que ela vive até o arrebatamento da igreja, né? Já aprendi esse jargão com Caetano. É bom, é bom, é bom. E quero parabenizar também todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso município, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Todos que nos ouvem, trabalhadores que nos ouvem. Que Deus abençoe você nesta noite, tá certo? Todo trabalho, saiba que todo trabalho é digno. Que Deus abençoe você nesta noite, dia do trabalhador, 1º de maio. Todo trabalho é digno. Do catador de material reciclável ao médico, ao juiz ou ao presidente da república, todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Tá certo? Você é um abençoado por Deus. Que Deus lhe conceda saúde, força e graça para você executar o seu ofício nesta terra, para angariar fundos para sustentar a sua família e se manter. Tá certo? São mais de 14 milhões de desempregados atualmente no Brasil. Que Deus possa abrir portas de emprego, mesmo sabendo que essa pandemia está assolando a nossa humanidade, mas que Deus possa reabrir as portas de emprego para os necessitados. Feliz Dia do Trabalhador neste 1º de maio a todos os catendenses e a todos os que nos ouvem. Sem mais delongas, eu quero falar nesta noite uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Salmo 23. Aí você vai dizer: meu Deus, de novo esse salmo? Não acredito, meu Deus do céu. Já ouvi mensagens de mais de 300 pregadores no Salmo 23, versículo 1. Você já ouviu 300, eu sou o 301. Amém. Tá certo, você vai ouvir mais uma mensagem, tá certo? Mas o que é interessante é que cada pregador tem a sua particularidade. Eu prego esse texto hoje. Se Caetano pregar esse texto e pregar ele amanhã, ele vai falar outras coisas totalmente diferentes. Vai endossar o que foi falado, vai falar outras coisas diferentes. Então cada um tem a sua peculiaridade, a sua particularidade ao falar na palavra de Deus. Então Salmo 23, versículo 1. Como é que diz o Salmo 23, versículo 1? Vocês conhecem ele de cor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ponto final. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ponto final. Esse é mais um salmo de Davi. Davi escreveu pelo menos 73 salmos, de que esse tem notícia, tá certo? Por volta de 73 salmos registrados na Bíblia Sagrada. O livro dos Salmos era o inário oficial do povo hebreu, do povo judeu, do povo de Israel, do povo de Deus. Por exemplo, você tem na sua igreja a harpa cristã, os assembleanos, os protestantes tradicionais, como por exemplo os presbiterianos, da qual igreja que eu faço parte, sou presbiteriano. Na minha igreja utilizamos o inário cristão, o inário Novo Cântico, que tem mais de 400 hinos. Usamos para cantar louvores a Deus durante o culto, durante as nossas solenidades. Da mesma forma, existe o cantor cristão para algumas igrejas também tradicionais.
Então, dessa mesma forma, existia o saltério, era conhecido como saltério, era o hino, era o inário oficial de Israel, que era composto por 150 hinos, cânticos. E o Salmo 23 está aqui, é mais um cântico do povo de Israel, composto por Davi, que escreveu os 73 salmos. Davi escreveu praticamente a metade dos salmos. São 150, ele escreveu 73. Se ele escrevesse mais 2, seria a metade do saltério. Tá certo? Você pode ver o Salmo 23 estampado em outdoors, espalhados aí pelas vias, pelas pistas, por onde você viaja. Você pode ver o Salmo 23, versículo 1, o Senhor meu pastor, nada me faltará, estampado em camisetas, em bonés, em livros, em jornais, em revistas, na internet, na televisão, na rádio, como por exemplo hoje. Você pode ver até tatuagens, pessoas tatuadas com o Salmo 23. Você pode ver o Salmo 23 em muitos lugares. Por exemplo, você pode ver o Salmo 23 em algumas bíblias abertas dentro da casa de alguns crentes, dentro da casa de alguns católicos. Você pode ver o Salmo 23 aberto, a Bíblia aberta no Salmo 23. Você pode ver em muitos lugares, tá certo? Mas quem dera que o Salmo 23 estivesse além desses lugares, de estarem nesses lugares, o Salmo 23 estivesse em nossos corações. É o mais importante. Mais importante do que estar tatuado na nossa pele, é mais importante estar tatuado na nossa mente, para que nunca mais esqueçamos. Tá certo? Pois bem, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu quero dividir esse salmo por partes. Tá certo? Eu quero dissecar o Salmo 23, versículo 1. Dissecar. Dividir por partes. Em um rápido momento. Tá certo? No tempo que me é proposto. Pois o tempo é exíguo, é limitado, é resumido. Mas durante o tempo que me é proposto, eu quero te falar por partes esse Salmo 23, versículo 1. O salmista aqui, Davi, que foi rei, que foi guerreiro, que venceu o leão, o urso, que venceu a fúria do seu sogro Saul, que venceu os filisteus, que venceu os seus inimigos, que reinou 40 anos em Israel. O salmista aqui, Davi, inicia o Salmo 23 com um artigo, U, ou O, O ou U. Ele inicia com a letra O. Esse O aqui é um artigo definido masculino singular. O é um artigo definido masculino singular. Artigo definido. O que quer dizer com isso? Será que existe alguma lição para nos trazer? Apenas uma simples letra? Um salmo? Tem alguma lição para nos trazer? Tem sim. Cada palavra, cada letra do nosso vernáculo é carregada de um sentido, de uma semântica, de um significado. E cada palavra tem um significado importante para as nossas vidas. Cada palavra é carregada de um significado, de um sentido. Tem a sua validade, a sua importância. Não é por acaso que se escreve. Do sinal diacrítico, o que é um sinal diacrítico? Uma exclamação, uma interrogação, um tio, um apóstrofe, um acento circunflexo, um acento agudo. Isso são os sinais diacríticos. Tem sentido. Sem eles, as palavras ficam sem sentido. Um ponto final, uma vírgula, um ponto e vírgula, uma exclamação, uma interrogação, um travessão, todos têm seu significado. E o artigo U aqui, artigo definido, ele tem um significado no texto. Não é por acaso. Sabe o que Davi está dizendo aqui quando ele utiliza esse U, iniciando o seu Salmo 23? Se é um artigo definido, o oposto do artigo definido é o artigo indefinido.
Ele poderia ter colocado aqui: um Senhor é o meu pastor. Um Senhor. O M. Um Senhor. Mas ele utilizou O. Por quê? Quando ele diz o, ele está dizendo que Deus ele é distinto, ele é diferente dos outros. Ele é singular, ele é sem par, ele é inigualável, é incomparável. Se ele dissesse um Senhor, ele está dizendo: Deus é um igual a muitos outros, como qualquer outro. É um dentre tantos outros. Mas quando ele utiliza o artigo definido, ele está dizendo: Deus, o Senhor, ele é ele é distinto, ele é especial. Veja o que diz Isaías, capítulo 40, versículo 25. Diz assim, capítulo 40, versículo 18. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Versículo 25. A quem, pois, me fareis semelhante, para que ele seja semelhante, diz o santo? Será que existe alguém semelhante a Deus? Não existe. Se ele tivesse utilizado o artigo indefinido, o M, aí teria alguém semelhante a Deus. Mas ele utilizou o artigo definido, o. Ele está dizendo: Deus é singular, Deus é distinto, Deus é especial. Para Davi, Deus não era um qualquer. Para Davi, Deus, o Senhor, era alguém incomparável para ele. Observe que cada letra é importante no texto. Por isso, você, estudante, tenha cuidado quando você lê os textos bíblicos, para que você não faça uma exegese. Exegese é você dar o seu significado ao texto. É preciso fazer uma exegese, não uma exegese. A exegese é você utilizar as regras da interpretação bíblica para compreender o texto. E a exegese é você dar a sua particular interpretação. Então é importante a gente observar cada sinal de pontuação, cada sinal diacrítico, cada letra que está contida no texto. Eu vi certa vez um cara na internet, na televisão também, que ele pegou um texto de Oséias e disse assim, ó, aqui está dizendo, ó, pega uma mulher das prostituições e adultera. Aí ele foi, disse que Deus estava falando com ele, que era para ele pegar uma irmãzinha da igreja e adulterar com ela. Só que o texto não dizia adultera, tinha um acento agudo no U, e era adúltera, e não é adultera. O texto dizia, pega uma mulher das prostituições e adúltera. Não é adultera. Não é adultera, é adúltera. Então o sinal diacrítico fez toda a diferença para a interpretação. E o irmãozinho se prostituiu com a irmã da igreja e disse que foi Deus que mandou ele adulterar, porque o texto estava dizendo que era adultera e não adúltera. E o jornalista sorriu da cara dele, porque ele tinha feito uma interpretação errônea no texto. Verdade. Então cada palavra tem um significado no texto. Voltando aqui. Quer dizer distinto, especial. Além de ser um artigo definido, ele é um artigo singular. Esse U é um artigo singular. Se Davi dissesse os, seria plural. Não seria singular, seria plural. Os. Se Davi dissesse os senhores são os meus pastores, aí ele estava dizendo que existia mais de um pastor na sua vida. Mas ele utilizou apenas o artigo U. O artigo definido, só há um pastor para Davi. Ele só tinha um pastor. Se ele dissesse os, ele poderia estar dando margem, certamente ele estaria dando margem para o politeísmo ou a idolatria. Ou politeísmo ou a idolatria, se ele utilizasse os. Se ele colocasse um S depois do U. Mas só é U. O artigo singular, é único. Ele não disse os. Porque se ele dissesse os, ele estaria dizendo Baal é o meu Deus, Moloque é o meu Deus, Astarote é a minha deusa. Mas não, ele só tem um Senhor. Ele só tem o Senhor. É artigo definido, singular. Artigo definido e singular. Tá certo?
Isso para contrariar e para corroborar o que está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Davi tinha esse texto na sua mente. Não terás outros. É só um, Davi. E Davi sabia muito bem, eu não posso ter mais de um. Eu tenho o Senhor, não é os senhores. Não são os senhores, é o Senhor é o meu pastor. Eu não tenho mais de um pastor. E eu pergunto a você nesta noite: Deus para você é distinto? No primeiro ponto, destacamos que ele era distinto, porque ele utilizou o artigo definido. Não foi um, mas o. Deus é distinto para você? Deus é importante para você? Qual a importância que você dá a Deus? Você tem estudado a palavra de Deus com assiduidade? Você tem servido a Deus? Ou você só busca a Deus quando você está com dificuldade, com algum problema na sua vida? Você demonstra quem é Deus para você da forma como você age. Quem é Deus para você? O que você tem feito com Deus? De Deus. Você tem servido a Deus? Você tem buscado a Deus? Você tem trabalhado para Deus? Hoje é dia do trabalhador, você tem trabalhado na terra. Mas para Deus, você tem trabalhado para Deus? Tem feito alguma coisa para Deus? É importante trabalhar para Deus. É importante servir a Deus. Não deixe para buscar a Deus só quando você estiver com o coronavírus, entubado. Não, misericórdia. Busque a Deus agora, enquanto você está vivo. Porque mais tarde pode ser que você não tenha chance. Não tenha oportunidade. A morte venha de repente e você parta. E vá para a eternidade sem Deus. Davi aqui, tinha o Senhor como artigo definido. Era só o Senhor. Ele era distinto para Davi. Era especial, era singular. Outra coisa, ele não tinha mais de um. Ele só tinha Deus como seu pastor. E eu pergunto a você, quem é o teu pastor? Eu pergunto a você, quem você serve? Será que é o teu dinheiro? Será que o teu dinheiro é um Deus para você? Será que teus bens materiais, teu carro, tua fazenda, tua casa nova é o teu Deus? Saiba que idolatria não é somente adorar a imagem de escultura. Fazer a imagem de Maria e adorar ela. A imagem de Pedro, de Paulo, de Santana e adorar ela. Não, a idolatria não é somente isso. É idolatria sim. Mas a idolatria não é somente isso. O ser humano pode ser que idolatre o sol, a lua, as estrelas. Idolatre um filho. O que é idolatria? É tudo aquilo que rouba a primazia de Deus no seu coração. É tudo que fica no lugar de Deus. Se a internet rouba mais o teu tempo do que o teu tempo com a palavra de Deus, isso é idolatria. Você sabia disso? Vou te repetir, se você passa mais tempo na internet, com o seu celular, ou com o seu computador, com a sua televisão, mais tempo do que lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus dentro da casa de Deus, isso é uma prova que você é um idólatra. Você está adorando os meios de comunicação. Você é um idólatra, e a Bíblia diz que nenhum idólatra entrará no reino dos céus. É preciso você rever os seus conceitos, meu amado irmão. Você critica, a senhora ou o senhor, a senhorita ou o senhorito, criticam a igreja católica por causa da sua idolatria com as imagens de esculturas que tem nas suas paredes, e com as suas imagens. Mas você passa mais tempo na internet do que estudando a palavra de Deus, do que na casa de Deus, do que fazendo a obra de Deus. Então isso é uma prova que você é idólatra da mesma forma. Você é um idólatra da mesma forma. Só que é com outros artifícios. Eles é com as imagens de escultura e você é com a internet. Tá certo? Vale salientar. Davi não. Davi não era assim não. Davi adorava somente o Senhor. Ele diz aqui, o Senhor é o meu pastor. Não é os. Ele não tinha internet na época, mas se tivesse, tenho certeza que ele não daria mais espaço para a internet do que a Deus. Tá certo? Então reveja os seus conceitos. Em terceiro lugar, ele utiliza a palavra Senhor. Senhor aqui é um substantivo. Senhor. Senhor. Senhor aqui está em caixa alta. Para quem conhece de Word, digitação no Word, sabe que Senhor aqui está em caixa alta. Aqui
segundo os tradutores da Bíblia e as editoras da Bíblia, Senhor aqui está no lugar do nome de Deus. E qual é o nome de Deus? Nós não sabemos qual é o nome de Deus. Você sabia que o nome de Deus não é Jeová? Você sabia que o nome de Deus, os testemunhos de Jeová falam com unhas e dentes, defendem com unhas e dentes. O nome de Deus é Jeová. Veja bem, vou esclarecer. O nome de Deus não é Jeová. O nome de Deus não é Javé. O nome de Deus não é Iavé. Não é Iahué. Não é nenhum destes. Poderia ser, mas não é. Vou explicar por quê. Segundo está escrito no terceiro mandamento da lei de Deus, em Êxodo capítulo 20 em diante, o terceiro mandamento dizia: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E os israelitas, por seguirem à risca esse mandamento, eles perderam a pronúncia do nome de Deus. Eles não souberam mais pronunciar o nome de Deus. Perderam na história. Por não pronunciarem, entrou em desuso e perderam a pronúncia. Eles só sabem como é que se escreve, que é YHWH na nossa língua. YHWH na nossa língua. Já no hebraico é Yud Re Vav Re. Yud Re Vav Re. É no hebraico. E na nossa língua YHWH, que é escrito da direita para a esquerda. Pois bem, eles perderam a pronúncia por não usarem o nome de Deus. Só que os maçoretas, no ano de 1200 e alguma coisas, antes de Cristo, eles acharam por bem de introduzir nesse tetragrama, que é o YHWH, ou Yud Re Vav Re, introduzir as vogais do nome Adonai, da palavra Adonai. Aí ficou Iavé. Mas foi uma interpolação. Eles colocaram as vogais. Aí ficou Iavé, ou aportuguesado ficou Jeová. Mas o nome de Deus nem é Iavé, nem é Jeová. O nome de Deus ninguém sabe como é. Ninguém nesse mundo saberá o nome de Deus. Sabe como é que se escreve. Porque preservou-se durante a história, durante toda a história, preservou-se a escrita, que é Yud Re Vav Re ou YHWH. Mas a pronúncia, ninguém sabe pronunciar o nome de Deus. Somente quando formos para a eternidade saberemos pronunciar o nome de Deus. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Somente quando entrarmos nos céus saberemos pronunciar o nome de Deus corretamente. Na terra nós nunca saberemos qual é o nome de Deus. Se é Jeová, se é Iavé, se é Iahué, se é Javé, se é Já. Não sabemos como é o nome de Deus. Sabemos como é que se escreve. Então aqui está o nome de Deus, Senhor. E o nome de Deus, YHWH, quer dizer o quê? O nome de Deus significa aquele que era, que é e que há de ser. Esse é o significado do nome de Deus. Aquele que era, que é e que há de ser. O que é que Deus era? O que sempre foi, e o que sempre será, e o que continuará sendo para toda a eternidade. Ele é o onipotente, ele é onipresente, onisciente. Ele tem atributos incomunicáveis com o ser humano, que é a onipotência, a onipresença, a onisciência, a eternidade. Ele não comunica com ninguém isso. A imanência, a transcendência, ele não comunica com ninguém. Alguns atributos ele comunica com os humanos, como amor, justiça. Ele comunica, ou seja, nós podemos ser iguais a ele. Iguais a ele. Só que em escala inferior, mas parecidos com ele. Pois Deus, a Bíblia diz em Gênesis 1:26, que ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Podemos ser semelhantes a ele. Mas em alguns atributos são somente dele, que ele não comunica com ninguém. São esses que eu já citei agora. Então, este é o pastor de Davi, é o Senhor. Para Davi, o pastor dele é aquele que era, que é e que há de ser. Este é o pastor de Davi. E o teu pastor é quem? Quem é o teu pastor? Tu estás confiando na tua riqueza, tu já bateste no teu peito e disseste, meu Deus é o meu dinheiro. Mas tem coisas que o dinheiro não pode fazer. Mas meu Deus pode fazer todas as coisas, porque Ele criou o universo. Quanto mais um probleminha que surgir, você bate no peito e diz, meu dinheiro é o meu Deus. Lamentável sorte.
do afortunado, para quem o dinheiro é tudo. Mas vamos dar prosseguimento. Em quarto lugar, ele diz: o Senhor é. Aqui é um verbo. É o verbo ser. Que está no presente do indicativo. O Senhor é. Eu sou, tu és, ele é. Terceira pessoa do singular. No presente do indicativo. O Senhor é. Ele não disse: o Senhor foi o meu pastor. Nem também disse: o Senhor será o meu pastor. Não, ele disse: o Senhor é. Ou seja, é a condição atual. E eu pergunto a você nesta noite: qual é a condição de Deus atual para você? O Senhor era teu pastor e não é mais? Tu não serves mais a Deus? Tu não trabalhas mais para Deus? Tu não faz nada mais para Deus? Tu não estás mais com Deus no teu coração? Tu não faz nada mais para Deus? Então o Senhor era teu pastor. E eu pergunto: o Senhor será teu pastor ainda? Um dia será teu pastor? É lamentável, porque ele não é ainda. Tu podes morrer e não alcançar isso. Mas para Davi não. Para Davi, o Senhor é o meu pastor. É a condição atual. Veja o que diz Isaías capítulo 12, versículo 2. Isaías 12, versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Veja mais essa expressão, o verbo é, o verbo ser, na sua forma presente indicativo. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, e o meu cântico se tornou a minha salvação. É mais um escritor dizendo que o Senhor é. E eu digo a você: é preciso que o Senhor seja o teu pastor. É preciso que o Senhor seja o teu pastor. Que Ele seja atualmente, no momento exato, no momento certo, agora, no presente, e não no futuro. E não tenha sido no passado, que seja agora. Tá certo? Outra coisa, em quinto lugar, o Senhor é, indica convicção. Porque do contrário ele diria assim, ó: talvez o Senhor seja, ou quem sabe o Senhor será. Talvez o Senhor seja, ou quem sabe o Senhor será. Isso são palavras de dúvida, de incerteza. Mas para Davi não, ele demonstra convicção: o Senhor é o meu pastor. Eu lembro daquelas expressões de Jó e do apóstolo Paulo. Jó capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Isso demonstra o quê? Convicção. Eu sei que o meu Redentor vive. E aqui o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Eu tenho convicção do que o Senhor é para mim. Já Paulo, 2 Timóteo 1:12 diz: porque eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou convicto, eu estou certo, eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida, a dúvida não paira no meu coração, meu amado. Eu tenho certeza do que o Senhor é para mim. E você tem certeza? Você tem certeza? Eu pergunto a você nessa noite. Outra coisa, o Senhor é o meu. Pronome possessivo. O que é que ele quer dizer com meu aqui? Pronome possessivo. É como se ele quisesse dizer assim, ó: o Senhor era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas ele não é somente Deus desses três. Ele também é meu Senhor. Deus era Deus de Elias, de Eliseu, Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel, dos profetas Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, e por aí vai. Dos grandes homens, Moisés, Josué. Mas ele não é somente Deus destes, porque ficaria no passado isto. É destes. Pronto, acabou-se. Mas não.
Ele é o meu também. Eu tenho convicção que Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor também. Eu tenho experiências com Deus. Ele estava dizendo: o Senhor é o meu pastor porque eu tenho experiências com Deus. Eu venci o leão e o urso pelo poder que Deus me deu. Eu venci a perseguição do rei Saul, meu sogro. Eu venci. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Eu louvo, eu adoro a Deus, porque Ele é o meu pastor. Eu tenho experiências com Ele, porque Ele não só foi Deus dos outros, do Senhor dos outros, Ele é o meu Senhor também. Eu tenho experiência. E para finalizar o meu sermão, Ele diz, em 7º lugar, o Senhor é o meu pastor. Pastor. Davi era um pastor de ovelhas. Davi sabia o que era cuidar de ovelhas. Se Davi fosse um desleixado com as suas ovelhas, ele não chamaria Deus de pastor, porque ele iria dizer assim. Era como se ele estivesse dizendo: eu sou desleixado com as minhas ovelhas e Deus é desleixado comigo. Então o Senhor é o meu pastor. É um pastor desleixado. Não. Davi tinha cuidado, tinha zelo, tinha precaução, tinha amor para com as suas ovelhinhas. Ele defendia do leão, do urso. Veja que coisa! Ele poderia ter deixado o urso e o leão matarem as ovelhas, mas ele foi até eles e matou o leão e o urso e defendeu das garras desses animais ferozes, desses mamíferos ferozes. Defendeu. Então, assim como Davi era pastor que defendia suas ovelhas, Deus também era o pastor de Davi. Agora, Deus como um pastor, ele tem algumas características, e é para isso que eu quero atentar nesta noite. Em primeiro lugar, para a ovelha, o pastor não deixa faltar, sabe o que? Nosso pastor, o nosso Senhor, o pastor, não deixa faltar alimento. Alimento. Davi alimentava com as suas ovelhas. As ovelhas não têm senso de direção, mas Davi orientava as suas ovelhas pelo caminho certo, dizia: comam verdes pastos. Alimentem-se com verdes pastos, alimento nutritivo. E qual é o alimento que Deus nos dá? A sua palavra. Deus não quer que você se alimente com alfarrobas. Sabe o que são alfarrobas? O que os porcos comiam? Não é lavagem, não. Alfarrobas ali eram pareceram com feijão, sementes adocicadas, que o filho pródigo desejava se alimentar com as alfarrobas. E tem pessoas que se alimentam com alimentos precários, com qualquer doutrina, com qualquer ensinamento, teologia da prosperidade, ensinamentos heréticos, falsas teologias. Mas Deus não, Deus nos alimenta com alimento nutritivo, a Bíblia Sagrada. Você quer alimento mais nutritivo do que este? Não existe, só tem a Bíblia Sagrada. Quer ter uma palavra de refúgio, de força, de alegria, de ânimo, de coragem, de encorajamento? Leia a Bíblia Sagrada. Você não precisa mais de ninguém, precisa da Bíblia Sagrada. Outra coisa, não falta a ovelha, orientação. Em segundo lugar, não falta a ovelha. Em primeiro lugar, a Bíblia, que é o alimento. Em segundo lugar, orientação. Porque as ovelhas, elas não têm um senso de orientação bem desenvolvido. Elas precisam de serem orientadas por um pastor. E aí tem o Deus. Os conselhos da Bíblia são as nossas orientações. Em terceiro lugar, cuidado com a saúde. O pastor cuida da saúde da ovelha. Aplica um remédiozinho, tira os carrapatos, os matos, as feridas, os sangramentos. Deus cuida da gente. Deus cuida de você, meu amado irmão. Deus é o teu pastor. Eu lembro muito bem da palavra que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Hoje é dia do trabalhador e Deus trabalha 24 horas por dia por aqueles que nele esperam. Deus está cuidando de você, meu amado irmão. Deus não vai deixar você padecer mais do que o que você merece. Você vai padecer até o que você merece.
Não é mais do que o que você merece, é até o que você merece. Deus vai te socorrer, meu amado irmão. Deus vai te ajudar, Deus vai curar as feridas da tua alma, do teu espírito, do teu corpo. Ele vai te livrar, vai te guardar. Em quinto lugar, aliás, em quarto lugar, não falta para a ovelha a proteção contra os lobos e os abismos. Davi disse assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Você sabe o que é o vale da sombra da morte? Era o lugar onde os lobos atacavam as ovelhas. O vale era o lugar estratégico das ovelhas serem atacadas pelos lobos. Mas aqui não. Davi diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faltará alimento, não faltará orientação, não faltará cuidado com a saúde, não faltará proteção contra os lobos e os abismos. Deus te protegerá onde você estiver, quem você seja. Sirva a Deus, busque a Deus, porque Deus é o Senhor dos senhores. Fica aqui esse salmo para a tua meditação. Que nunca mais você esqueça desse salmo, tá certo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.